Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde a você, meu amigo, boa tarde a você, minha amiga. Está começando o programa A Hora do Esporte, aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET, em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Legal você também que está com a gente através das redes sociais, no facebook.com/seu canal regional, ou através da rede mundial dos computadores, no www.tvgrandeabc.com. Olha, vocês estão vendo o cenário ao fundo aqui, Arena Fonte Nova. Daqui a pouco tem Brasil e Venezuela. Daqui a pouco não, né? Por volta das 21h30, a expectativa da seleção brasileira. E a TV Grande ABC já se faz presente para contar as histórias deste jogo de futebol. E o programa de hoje vai ser todo voltado aqui da Boa Terra, da Bahia, onde estamos. Vamos apresentar um pouquinho da cultura baiana, demos uma voltinha pelo Pelourinho, meu amigo, e vamos trazer aí também a palavra de jornalistas esperando a seleção brasileira evoluir e principalmente do técnico Tite e também do Roberto Firmino, que deram a entrevista coletiva ontem aqui mesmo na Arena Fonte Nova. Então vamos a esse material bacana que preparamos para você, lógico, começando aí com um belo clipe da cidade de Salvador, aqui na Boa Terra, Bahia. Vamos acompanhar isso também, bater um papo aí com muita gente bacana. É o programa especial da TV Grande ABC, direto de Salvador. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte, eu estou exatamente aqui na Praça da Sé, bem na região do Pelourinho. Aqui ao fundo você vê igrejas, também museus, o elevador Lacerda fica aqui à nossa direita, enfim, bem onde acontece a concentração de torcedores, a concentração do povo baiano, a região que tem muitos turistas, e o que a gente vê aqui, olha, esperava muito mais no que diz respeito à seleção brasileira. Daniel Alves disse que o povo baiano vai receber, não tenho dúvida que logo mais na Fonte Nova fará uma bonita festa, mas o que é importante dizer é o seguinte: o torcedor baiano
gosta de futebol, gosta da seleção, mas neste momento está muito mais preocupado, por exemplo, do que a festa de São João, do que todas as festividades de São João, do que efetivamente o jogo da seleção brasileira daqui a pouquinho diante da Venezuela no estádio da Fonte Nova. Vamos dar uma passeada para sentir um pouquinho o clima aqui da região do Pelourinho. É Salvador se vestindo de várias cores nesta Copa América 2019. Legal, já estamos aqui no estádio da Fonte Nova, onde daqui a pouquinho a seleção brasileira enfrenta a equipe da Venezuela. E o clima é muito bacana, né? O povo baiano sabe receber bem a seleção, gosta muito da seleção brasileira e a gente espera que dê um verdadeiro espetáculo. O time não fez o treino de reconhecimento, que normalmente ocorre nos jogos oficiais, aliás, nenhuma das duas equipes. A equipe da Venezuela foi para o Barradão e a seleção brasileira foi para o estádio Pituaçu, por conta da chuva que caiu ontem na capital baiana, e aí a organização entendeu que era melhor segurar e o gramado não fosse prejudicado. O gramado muito bom da Fonte Nova, é verdade, aliás, o estádio maravilhoso, e esse estádio particularmente é um daqueles que eu tenho um carinho muito grande. Primeiro porque conhecia a antiga Fonte Nova, aquela Fonte Nova que não tem quase nada, né, do que estamos vendo hoje, mas tive o prazer de acompanhar as obras aqui da Fonte Nova. Eu vim 2 vezes à Bahia, ainda no processo de construção desse estádio, e confesso que fico muito feliz de ver como ficou bonito o estádio da Fonte Nova, como ficou diferente um esforço de uma cidade, um esforço de um estado para deixar esse estádio da maneira que ele está. E o que é muito bacana dizer também, né? Manter com a qualidade. O estádio foi construído e todos estão envolvidos aí para que ele se mantenha. Tem shows, né? Muitos shows acontecem aqui, além, lógico, dos grandes jogos das equipes baianas, aí, principalmente do Bahia e do Vitória, aqui na Arena Fonte Nova. O clima é muito bom, a seleção brasileira espera um grande jogo. Agora, é bom deixar claro, porque algumas pessoas comentam, Venezuela, aquela Venezuela que todo mundo diz, na Libertadores todas as equipes acabam apanhando. Mas a seleção Venezuela, de muitos jogadores atuando no futebol europeu, o caso, por exemplo, do Rondon, lá do Newcastle, enfim, dos 23 convocados aqui para a Copa América, 21 não jogam na Venezuela. Então, a gente vai ver uma Venezuela diferente, uma Venezuela forte, uma Venezuela que, é lógico, é inferior à seleção brasileira, mas tecnicamente é muito melhor, por exemplo, do que aquela equipe da Bolívia na estreia. Então o Brasil terá muito mais dificuldade. De repente, eu entendo que isso também é um fator positivo, já que os nossos jogadores jogam muito bem. Então eu tendo um desafio um pouco maior, tendo uma dificuldade um pouco maior e por conta disso um mais espaço, né? Porque a Bolívia veio ao Brasil para não jogar, não deixou a seleção brasileira jogar em São Paulo, ficou toda no campo de defesa. E o Brasil não conseguiu ali furar o bloqueio só em 3 oportunidades. Mas a verdade é que amanhã, né, hoje, mais tarde, a gente está fazendo essa gravação ainda na noite da segunda-feira, a gente fica na expectativa que o Brasil tenha um bom jogo diante da seleção da Venezuela. Time, acho que sem muitas novidades, né? Vamos de Alisson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e o Felipe Luiz na esquerda. No meio de campo deve voltar o Arthur, e aí ficaria Casemiro, Arthur e o Felipe Coutinho. E no ataque o David Neres, o Richarlison e também o Roberto Firmino. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Tite e também do Firmino, falando um pouquinho da expectativa, do que eles acham deste jogo importante da seleção brasileira diante da Venezuela. Vamos às entrevistas coletivas agora, a palavra dos personagens do Brasil e também o jogador Firmino. Campo molhado
a qualidade do passe ela fica prejudicada. A gente optou por não fazer o trabalho de forma consensual com a Venezuela para preservar o estado do gramado, para ter uma condição melhor de espetáculo. Ela prejudica o espetáculo, né? E principalmente o passe, ele fica com uma dificuldade maior. A escalação ela passa pela base da equipe que veio do último jogo, mas eu não quero confirmar. Eu quero confirmar, por ser uma competição, daqui a pouco o outro lado também ele de alguma forma ele vai ver as possibilidades que a gente tem, de um de outro. Eu sei que vocês estão acompanhados, eu sei que por vezes eu faço trabalho e visualmente tenho a condição de ver do outro lado, mas eu particularmente não quero. Eu quero omitir, mas não mentir. O que é que muda com o Arthur em campo? Mesmo você não confirmando a escalação, o que é que muda contar com esse jogador, por favor? A formação do meio-campo, a gente tem versatilidade nos 6 que compõem o meio-campo, com características diferentes e combinações diferentes. Vou te dar exemplos. Nós terminamos o jogo com a República Tcheca, virando o jogo com Arthur e Alan. Vocês estão lembrados? O último jogo com o Fernandinho e Casemiro. E essas duplas, Arthur e Casemiro, Arthur e Fernandinho, elas te dão composições diferentes. Às vezes ela possibilita uma liberdade maior para o Dani, às vezes ela possibilita o Richarlison ficar mais como segundo atacante. Conforme as combinações, elas geram outro tipo de liberdade para outros atletas. De todos, uma coisa certa, sempre o Coutinho com liberdade de criação maior. Essa é a ideia. Pelo que foi o jogo contra a Bolívia, pela alteração que você fez no intervalo, pelo posicionamento do Fernandinho no segundo tempo, eu posso imaginar que a gente verá esse segundo homem de meio campo à frente do Casemiro e próximo do Coutinho e não ao lado do Casemiro? Se eu te responder, tu vai matar a escalação, aí tá fácil. Essas opções a gente tem. Eu volto a dizer, o sentido maior não é omitir de vocês. Eu tenho respeito, sei da importância. O sentido maior é não dar a oportunidade do adversário saber. Vai jogar David Neres ou vai jogar o Cebolinha? Ele me autorizou a chamar de Cebolinha. Ele disse, pode chamar você. Vai jogar Fernandinho ou vai jogar aí essa composição? Vai ser o Firmino tendo essa liberdade maior? Sim. Sabe? Dele também trabalhar, nós também trabalhamos do outro lado. Então a gente não facilitar o trabalho do outro lado, por isso. Tite, você fala muito em manter nível de concentração. É mais difícil quando você joga em casa, no seu país, e numa competição como essa, devido a todos os fatores externos e toda a expectativa, é mais difícil para os jogadores manterem o nível por mais tempo? E se o Kleber puder falar o que ele mais gostou na Copa América até agora, agradeço. Então, o nosso foco ele acaba sendo o adversário. O que eu mais gostei foi o segundo tempo contra a Bolívia. A gente conseguiu imprimir um ritmo maior, conseguiu acertar mais passes, conseguiu ser efetivo. Depois da Bolívia a gente já saiu direto para a Venezuela, aprofundar o conhecimento na Venezuela. Viu por cima, como na época da Copa mesmo a situação, viu por cima as situações dos jogos paralelos, né, que estão acontecendo, porque a gente está focado no trabalho, e essas opções que a gente tem de mudança de desenho, de mudança de característica de atleta, de ajuste, nos faz trabalhar mais focado em cima do nosso trabalho. O que eu mais gostei é a nossa vitória, o campo do Morumbi, que estava muito bom no jogo, né? Esperamos uma dificuldade amanhã por causa da chuva aqui, nós esperamos que o campo esteja bom também. A gente deve saindo daqui da coletiva dar uma olhada no gramado, espero um gramado mesmo com as condições de chuva hoje, né? Que nos dê uma condição melhor de jogo. E a questão de concentrar dentro de casa, né, é um trabalho que a gente tem feito com os nossos atletas, e essa confiança que gerou nos últimos 2 amistosos e principalmente no segundo tempo contra a Bolívia consegue ser mantida para o jogo da Venezuela. A experiência que eu tive, a nossa cabeça nos comanda.
Eu demorei, dentro de todas as fases, e aí clube e seleção é a mesma coisa, nesse aspecto, nesse quesito. Demorou 6 meses no Corinthians para o torcedor entender o jeito que a equipe jogava. E que ela não ia fazer transição e jogar longa, porque a característica dela era rodar, e ela ficava impaciente por vezes. Né? E do outro lado, é uma variável que a gente não tem condição de controlar. A expectativa gerada, as situações geradas, as expressões que tem, claro que elas são naturais. Do país sede, claro que elas são naturais. De performance alta, claro que elas são. E nós temos que saber lidar com essas pressões, compreendê-las, mas ficar focado no que a gente pode ficar atento ao nosso melhor trabalho, ao nosso desempenho individual, ao nosso desempenho coletivo, a saber absorver todas essas situações. Isso a gente pode. Posso. São situações muito particulares, muito... Aí é uma situação até profissional, ela é de ver, ela é de onde se sente bem, de onde se sente feliz. Ela tem uma série de outros componentes. Eu iria para um local sempre onde eu me sentiria feliz enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto família, porque daí eu vou estar profissionalmente legal. Boa noite. Então, ano passado o Gabriel viveu o momento dele, eu vivi o meu. Esse ano, igualmente, tem a chance de ser titular e estou muito feliz e pronto para fazer tudo. E é igual, tanto no clube e aqui também na seleção. Não muda muito, eu gosto de movimentar bastante, de buscar o jogo, para abrir espaço para os atacantes, para os pontas, e aqui também é igual, mas sempre focado e fazer meu trabalho e ajudar o time. Primeiro, está tendo uma pequena variação, né? Porque desde esse começo de preparação para a Copa América, você teve a oportunidade de jogar com jogadores diferentes no ataque. O Everton, por exemplo, entrou no último jogo, foi muito bem, mas o David Neres é o titular. Como é que funciona para você essa questão do posicionamento e da mudança das características dos jogadores que têm atuado no ataque? Nós temos um grupo muito forte que para mim não tem reserva, todos que estão ali estão prontos e bem servidos quando precisar, quando for sua hora, entrar bem e vem ajudando como pode. Então, para mim, temos um grupo muito forte e tem que ser o meu trabalho. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ao longo da Copa América, a gente acaba esbarrando, né, com os colegas de imprensa, são vários veículos do mundo inteiro acompanhando essa competição, e nos grandes eventos é muito fácil você, porque o centro de mídia é o mesmo. Nos jogos normais do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, não tem um centro de mídia, o pessoal acaba ali se encontrando num saguão, mas nesses grandes eventos você encontra todo mundo, rádio, TV,
escrita, enfim, todo mundo fica junto. E é muito legal, porque a gente acaba batendo papo, tal, vendo opinião de outros profissionais, é muito legal essa troca de experiência, e também o pessoal se ajuda ali, um fala uma coisa, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá sabendo disso? Lógico que é aquela coisa do furo, da loucura, mas os jornalistas, na grande maioria, eles se colaboram um com o trabalho do outro. E eu gosto muito de trazer isso para vocês, para os nossos amigos telespectadores da TV Grande ABC, o fator de como o pessoal está encarando, né, essa seleção brasileira. E agora a gente vai colocar aí a opinião de alguns jornalistas, a expectativa deles para a seleção brasileira jogar diante da Venezuela, como eles estão enxergando esse time do técnico Tite. Vamos ouvir aí as entrevistas dos colegas de imprensa. O que você acha da seleção brasileira? Como você está vendo essa Copa América? O que você está esperando do jogo de amanhã contra a Venezuela? Olá para todos. Estou vendo a seleção com alguns probleminhas ainda. Eu acho que a falta do Neymar ainda faz o Tite não conseguir direito mexer nessa escalação, armar o time. Ele manteve colocou o Neres na esquerda ali, o Richarlison na direita, mas acho que ainda falta algum jogador com poder de decisão, né, para poder. O Coutinho foi bem na estreia contra a Bolívia, mas acho que ainda falta para o Tite ali encontrar uma formação. Ele mudou um pouco a formação para essa Copa América, está com 2 volantes e um jogador mais fixo ali no meio de campo. Ele jogava só com um volante, com jogadores mais abertos, mas acho que a ausência do Neymar ainda faz o Tite pensar um pouquinho, penar um pouquinho ali para decidir o que fazer. E eu acho que o Gabriel Jesus deveria jogar no lado Firmino no ataque por esse esquema que o Tite está montando. Está confiante amanhã contra a Venezuela? Eu acho que vai ganhar a Venezuela. Então, a Venezuela é mais um jogo ganhável, né? A Bolívia era ganhável, a Venezuela também. No terceiro jogo pegou um pouquinho mais difícil, mas acho que o Brasil termina com 9 pontos. Apesar de ainda não ter engrenado, não ter feito uma boa partida contra a Bolívia, eu acho que da Venezuela tem que ganhar. A Venezuela melhorou muito, evoluiu bastante no futebol, né, nos últimos anos. Chegou até a ganhar do Brasil na época do Boom, né, 2-0 nos Estados Unidos. Mas eu acho que aqui dentro vai ser muito difícil. A Venezuela já penou com o Peru, né, perdeu por falta de pontaria dos atacantes peruanos. Eu acho que o Brasil vence amanhã assim, 2-0, 3-0 também. Olha, meu caro, eu acho que o Brasil deixou muito a desejar no primeiro jogo, não empolga, e eu acho que o fato de estar tão distante do público, isso atrapalha um pouco também o desenvolvimento da seleção. Mas os caras vivem na Europa, eles passam só por aqui, de passagem mesmo, tudo isso é verdade. Mas eu acho que se houvesse abertura dos treinos para a torcida, e com mais gente falando, com mais gente chamando a torcida, eu acho também que o ambiente melhoraria para a própria seleção. Então, na bola, eu acho que uma coisa também está linkada à outra. O ambiente ajuda o futebol, e não é o que a gente está vendo. A torcida está meio reticente, meio pegando no pé dos jogadores. O Brasil ainda, eu acho que tem condição de ganhar a Copa América, mas depois dessa primeira rodada, acho que está um pouco atrás de Colômbia e de Uruguai. Você acha que a seleção brasileira sente falta do Neymar? O Neymar faz falta para qualquer time, né? Mas eu tenho uma opinião pessoal, que eu acho que dá para ganhar a Copa América sem ele, né? Você joga com um aspecto mais coletivo, um time mais fechado, sem centralizar num jogador só. Então eu acho até que a seleção no segundo tempo contra a Bolívia mostrou naturalidade. Se fosse com o Neymar, talvez fosse toda hora a bola em cima dele, né? Contra a Bolívia deu para notar que o time rodou mais, que mais jogadores participaram. Então, apesar dele ser o melhor jogador brasileiro que tem hoje no mundo, eu ainda acho que dá para ganhar o torneio sem a presença dele. A estreia foi muito ruim, né? No primeiro tempo da seleção brasileira, e as vaias foram justíssimas e merecidíssimas. O Brasil teve tempo para treinar, fazer 2 partidas amistosas e jogar melhor do que jogou também no segundo tempo. O Brasil melhorou no segundo tempo em relação ao primeiro, mas ainda está bem aquém daquilo que o Brasil pode fazer. Eu espero uma evolução na seleção brasileira, não muita, porque eu não acredito que o nosso meio-campo tenha tanta qualidade, tanta produção assim, e nem acho que a culpa seja do Tite, não. Eu acho a nossa safra ruim para ter jogadores que possam fazer com que a seleção brasileira jogue aquilo que o torcedor imagina.
Legal, chegando no final o programa da TV Grande ABC, programa Hora do Esporte desta terça-feira. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, você vai com certeza acompanhar aí tudo que vai acontecer com a seleção brasileira, todo o desenrolar da partida que começa às 21h30. E é lógico, amanhã a gente conta muito mais para vocês, tá certo? Grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Direto da Fonte Nova, Luciano Luiz deixa a todos um grande abraço. Valeu, galera. Valeu, Brasil!